Uma boa tarde a todas, todos, espectadores deste programa de Educação e Direitos Humanos, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, que estamos hoje aqui com uma convidada muito especial lá da nossa região amazônica, a professora Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões. A professora Helena, ela tem uma formação bastante diversificada, o que é muito bom para o perfil da ciência hoje, neste campo interdisciplinar, multidisciplinar. E ela se graduou na área do direito, mas fez o seu mestrado em biodiversidade tropical, em 2008, e depois fez um doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, mais recente, em 2013, e atualmente é professora da Universidade Federal do Amapá, no programa de pós-graduação em educação, a famosa Unifap, né, onde ela participa do programa da pós em educação na Amazônia também, que é o Educanorte, um doutorado em rede, e também foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unifap, coordenou e é membro da Clínica de Direitos Humanos da universidade e hoje é líder do grupo de pesquisa Estudos em Direitos Humanos, Educação e Sociedade, o EDUCAS, né, do CNPq. E atualmente é a nossa coordenadora da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos no Amapá. Ela tem pesquisas e publicações na área de direitos humanos, educação e direitos humanos, educação jurídica e gestão da educação superior. Então, eu passo agora para a nossa querida professora Helena Simões se apresentar a vocês, não é? Então, Helena, por favor. Muito obrigada, professora Anaí Bicalho. É uma honra estar aqui hoje com a senhora, com os ouvintes desse programa na Expresso 61. Eu tenho assistido os vários programas que antecederam a esse, realmente é uma atuação em educação e direitos humanos, porque estão sendo chamadas pessoas que atuam nessa temática, grandes nomes, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a senhora, com o João Negrão, que faz parte também do Expresso 61, e eu acho que vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre esse movimento que alcança o norte, o extremo norte brasileiro também, a nossa Amazônia. Muito obrigada pelo convite. Então, Helena, eu que agradeço. Eu queria iniciar a nossa conversa perguntando como é que começou o seu trabalho com a educação em direitos humanos. O que levou você a se interessar por essa temática? Professora, aqui, a gente no curso de Direito, a gente iniciou esse estudo, na verdade, com o conteúdo dos direitos humanos. Logo que nós entramos na universidade, fomos aprovadas na cadeira de Direito Internacional Público, isso no início dos anos 2000, e o direito internacional público trabalha numa perspectiva também muito importante do direito internacional dos direitos humanos. E nesse início dos anos 2000, essa parte do direito internacional dos direitos humanos se intensificou muito com os tratados internacionais de proteção da pessoa humana, tudo isso num movimento histórico que vem no pós-Segunda Guerra, no pós-Holocausto, nazismo, no pós-Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente percebe que o direito internacional dos direitos humanos, dentro do direito internacional público, ficou tão importante, avançou tanto, que a própria questão dos direitos humanos passaram a se tornar disciplina própria, conteúdo próprio, tanto no curso de Direito como em outras áreas, em áreas afins. Então, a gente vai começar a perceber que essa temática se fortalece
na área da assistência social, na área da ciência política, na área da educação também. Nós percebemos que, logo que a gente incluiu, por exemplo, direitos humanos no curso de direito aqui, como vinha acontecendo em outros cursos no Brasil, raramente você conseguia achar um livro de direitos humanos. Era algo que tinha uma potência grande, que estava em movimento e que crescia muito rapidamente. Só que era numa perspectiva ainda muito tradicional, dogmática, bastante via a pessoa do direito de forma muito metafísica. E, assim, eram poucas as iniciativas que a gente conseguia enxergar os direitos humanos vindos da base mesmo, dos movimentos sociais. A gente, com muita alegria, conseguiu acompanhar, por exemplo, o direito achado na rua, que já vinha com uma nova perspectiva dos direitos humanos, trazido pelo professor Roberto Lira Filho, professor José Geraldo, o professor Volkmer, com pluralismo jurídico, que trazia essa questão dos direitos humanos também numa perspectiva de uma pessoa mais real, não é? E aí a gente começa a verificar que esse mesmo movimento ele vem crescendo na área da educação, com a política de educação em direitos humanos, que eu acabo me aproximando com o doutorado em educação, começando a orientar no mestrado e no doutorado em educação. A gente começou a se dar conta do fortalecimento da educação em direitos humanos no Brasil, dessa política, em especial com o trabalho que, enfim, professora Aida, a senhora faziam já, Clodoaldo, Candor, Solon, Zenaide, Carbonari, Bittar. Era um movimento que vocês estavam trazendo que fortalecia essa temática e que a gente acabou percebendo que havia uma possibilidade, um vasto campo para se estudar, para aperfeiçoar e para virar uma ação, uma prática educativa na ponta, né? E aí foi quando a gente passou a tentar pesquisar as ações programáticas dos planos e o seu diagnóstico e a sua atuação nos mais diversos campos da educação superior. A gente via que existia uma possibilidade de estudo nos diversos eixos da política, do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Havia possibilidade de estudar na educação superior, na educação básica, no sistema de justiça e segurança pública, que também assumiu essa responsabilidade de capacitar, formar o seu pessoal nessa perspectiva, as inúmeras possibilidades da EDH na educação não formal, na questão da mídia, que a gente vê que até hoje é um espaço que precisa de aprofundamento, de insistência para que a gente realmente derrote aquela ideia equivocada que o Brasil assume muitas vezes dos direitos humanos. Então, foi a partir desse envolvimento do conteúdo dos direitos humanos, com o doutorado em educação e com essa aproximação da temática de educação e direitos humanos, que a gente passa a se aproximar dessa questão e tentar entender melhor como a política vinha sendo desenvolvida na educação superior, como estava o movimento de curricularização e de implementação dessa política. Então, eu costumo dizer que eu tenho aprendido muito com vocês, que eu considero uma geração que consolidou, que fez nascer e criar a EDH no Brasil, e a gente agora é uma segunda geração que está vindo para tentar aprender com vocês e levar isso à frente, que é importantíssimo, né? Muito obrigada. Foi muito interessante essa sua iniciação no campo, né, da educação e direitos humanos, muito interessante. E na pesquisa da educação e direitos humanos, que trabalhos você tem desenvolvido, né? Quais são os seus estudos? O nosso foco tem sido especialmente na questão de investigar o cumprimento de toda essa política na educação superior.
Então, a gente, por exemplo, começou a localizar, a tentar entender como vinha sendo desenvolvida a educação em direitos humanos no âmbito da universidade, das instituições públicas federais, então, da nossa Universidade Federal, do Instituto Federal daqui. Então, começamos a investigar os projetos de pesquisa e de extensão que tinham uma tendência de vincular os estudos dos direitos humanos e aí tentar mapear e desenvolver uma análise a partir desses estudos, quando percebemos que era possível também verificar a questão no âmbito maior da Amazônia, não só do Amapá, mas de todos os estados da região norte, pelas suas, enfim, especificidades. E aí começamos a tentar verificar como isso vinha sendo desenvolvido a partir do que determinava a própria Diretriz Nacional para a Educação e Direitos Humanos, que sugere que a questão da EDH ela surja nos projetos pedagógicos dos cursos, no próprio plano de desenvolvimento institucional das instituições, e aí nós começamos a tentar verificar como isso ocorria. E descobrimos, então, que isso poderia ser analisado por meio de um importante documento que surgiu no final, enfim, no final de 2018, já no final das eleições, logo que foi escolhido o nosso atual presidente, houve um relatório que unificou muitas informações do Pacto Universitário para a Educação em Direitos Humanos e Diversidade. Houve essa iniciativa do MEC, da SECADIM, promover o Pacto Universitário para a Diversidade, Educação e Direitos Humanos no Brasil. Houve uma adesão por meio de editais específicos de várias instituições para aderir a esse pacto universitário. Houve, inclusive, um encontro, professora Anaí, eu me lembro, em Brasília, nós estivemos para reunir informações das instituições que estavam trabalhando com EDH na educação superior. E aí havia um medo muito grande de tudo isso se perder, como efetivamente se perdeu na mudança de governo. Mas, antes disso, o MEC, por meio da Secretaria Especial de Alfabetização e Diversidade, divulgou um relatório que eu considero importantíssimo das ações realizadas pelo Pacto Universitário. E dali a gente vê a questão da institucionalização da EDH, com a participação de mais de 340 instituições que desenvolvia algumas ações de EDH no Brasil. Então, nós fizemos, por exemplo, um recorte das instituições públicas federais da Amazônia para tentar estudar como vinha sendo efetivada, concretizada essa política de educação em direitos humanos. E percebemos que, sim, houve um processo de um avanço grande na institucionalização, de núcleos de ouvidorias, de observatórios de direitos humanos na instituição, uma grande quantidade de pesquisa, de disciplinas que passaram a obedecer à diretriz, ou seja, os direitos humanos curricularizado e assim, no processo de conscientização dos sujeitos de direito dentro da educação superior, mas também percebemos muitos desafios em que parece que as instituições estão solitárias fazendo isso. Não há um fortalecimento em rede para identificar, de fato, a melhor forma de implementar a política de EDH no Brasil, na Amazônia. E eu acho que esses talvez sejam os nossos próximos desafios. Uhum. É verdade, não é? Atualmente, nós estamos num momento em que não estamos encontrando apoio institucional para as nossas ações. Muito pelo contrário, né? O corte de recursos das universidades, ele tem refletido de uma maneira muito forte
né, nesta possibilidade de fazer avançar esta política, apesar de que algumas delas, entre as quais a própria UNB, onde a Universidade de Brasília, onde eu estou trabalhando há 25 anos, a universidade tem toda uma herança de trabalho com direitos humanos e atualmente estamos discutindo, temos um Conselho de Direitos Humanos e estamos discutindo a criação da Câmara, não é? Mas para as demais universidades que estavam naquele hall, que eram 343 instituições de ensino superior, né? Onde estavam as públicas com muito destaque, grandes universidades brasileiras, né? Federais, estaduais e comunitárias, e também as privadas que tinham aderido a essa proposta, aqui em Brasília também, né? Nós temos a Católica, que já tem uma cátedra com a questão dos jovens e também atuou muito com o Observatório de Direitos Humanos, que tiveram por um período, e a Uniprojeção, não é? E agora a UniDF, né? Que tem também, como privada, tem conseguido avançar, não é? Agora, você na verdade, né? Iniciou com direitos humanos, passou para a educação e direitos humanos com essa preocupação muito interessante de avaliar a política, né? Como é que estava essa política nas instituições de ensino superior da região amazônica? Isso é extremamente importante. E eu gostaria de saber se você tem também experiência com a comunidade, com os movimentos sociais. Esse movimento de estudar especificamente a questão da educação e direitos humanos nas instituições superiores faz com que a gente comece a enxergar essa interconexão, essa relação que há com a pesquisa e a própria atuação por meio da extensão, por exemplo, nas universidades. A gente percebeu que havia um movimento importante de atuação no Brasil todo, de clínicas de direitos humanos, que encampava, em parte, a educação em direitos humanos na sua atuação. Então, nós percebemos que seria uma opção criarmos a Clínica de Direitos Humanos aqui na nossa Universidade Federal, nos mesmos modelos que existem, por exemplo, no Pará, que existe no Amazonas, num movimento que foi iniciado pela professora, inclusive, Fernanda Lapa, que já foi entrevistada pela rede, de Sim. clínicas de direitos humanos no Brasil, que atua também, além da área jurídica, enfim, do advocacy, da litigância estratégica, num movimento de educação em direitos humanos, porque se une à questão das demandas desses movimentos sociais, se prepara para um processo de formação dessas mesmas pessoas para se conscientizarem desses seus direitos, para buscarem esses direitos. Então, tem uma atuação também com esses movimentos sociais. Então, a gente percebe, por exemplo, que quando começamos a atuar na Clínica de Direitos Humanos aqui, começamos a perceber como se pode educar em direitos humanos com outras estratégias que os movimentos já fazem e que algumas ações específicas de algumas secretarias estaduais também fazem. Então, por exemplo, havia uma atuação no Poder Judiciário com a justiça restaurativa, de discutir a formação de pessoas que cometiam os atos de violência contra a mulher. Então, é um processo de formação desses violadores, vamos dizer assim, dos direitos das mulheres, mas para um processo educativo, um processo também de formação contra a violência nas escolas, por meio dessa tentativa de atuar para além da punição fria do judiciário, então tentar se aproximar mais da comunidade no sentido de promover a conscientização das pessoas. E outros movimentos também. Nós temos um trabalho muito bonito com um projeto que trata da conscientização
da descoberta dos direitos de pessoas com Alzheimer aqui no Amapá. Então, há um grupo de pesquisa de idosos que tem muita necessidade de descobrir a quem recorrer, o que podem fazer. Então, a gente também começou a atuar, se aproximar mais da comunidade, promovendo a educação em direitos humanos por meio da Clínica de Direitos Humanos, que nós temos visto que tem se ampliado muito no Brasil, sabe? E esse é um movimento que eu acredito que seja importante. Sem dúvida, a Clínica de Direitos Humanos, como a Fernanda Lapa já nos apresentou na entrevista que fiz, Fernanda foi do Comitê Nacional, né, de Educação e Direitos Humanos, minha companheira, longos anos e muito atuante a nível internacional, né, especialmente no Mercosul, né? A Fernanda teve uma importância muito grande na elaboração, né, do plano de educação e direitos humanos do Mercosul, que está pendente por conta do Paraguai ter pedido vista na hora da votação, né? Então, nós estamos aguardando um momento melhor. Mas as clínicas têm um papel complementar que elas acabam ajudando não só a difundir os direitos humanos, não é? Como, inclusive, a criar essa articulação universidade e sociedade, né? Elas vão dando um espaço de diálogo, não é? E de troca de experiências, saberes e ações, né? Que a sociedade e a universidade juntas conseguem fazer avançar. Isso é bastante importante, não é? Então, e você, Helena, você mora aí no norte brasileiro, né? Esses estados todos importantes da nossa querida Amazônia, né? Então, o que são essas especificidades, né, na implementação da educação em direitos humanos nesse território amazônico que tem sofrido tantos ataques, né, do atual governo e as queimadas, né, na Amazônia, que está numa extensão inimaginável alguns anos antes, né? O que você teria a dizer? Professora, de fato, nós vivemos numa região muito especial, não é só para o Brasil, é numa região especial para o mundo, né? Nós vivemos num espaço que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, a maior área florestal, o maior número de floresta de árvores em pé do mundo, que possui um valor inestimável para o planeta. Temos uma grande importância hídrica, estamos vendo agora o Brasil com esse problema de escassez hídrica, e a Amazônia é um local que minimizaria essa questão se não estivéssemos passando por tanta perda como estamos passando. O maior rio de água doce fica aqui, temos uma riqueza cultural enorme, temos o maior contingente de população indígena do Brasil na região amazônica, temos a comunidade ribeirinha, quilombola, mas de fato, é um espaço e uma política esquecida. Na verdade, ela é lembrada para ser somente espoliada e explorada, como nós estamos vendo aqui. É uma confusão de conceitos que inclui o chamado desenvolvimento econômico, que, na verdade, não traz o retorno esperado econômico para as populações daqui, pelo contrário, a gente está vendo um tempo de perda da nossa floresta em pé, com um alto desmatamento. Temos também sofrido muito com relação ao aumento de violência dos ativistas de direitos humanos, das florestas aqui, pessoas têm sido mortas aqui na Amazônia, porque procuram ter coragem de agir contra essas ações que estão dizimando a nossa floresta. Então, a gente vive num espaço de muita riqueza, mas de muita exploração, em que alcança os recursos naturais, mas que, por conseguinte, alcança as pessoas que moram aqui também, alcançam as populações mais vulnerabilizadas por essa situação. E aí as especificidades para a educação em direitos humanos aqui são maiores ainda, porque o movimento
demanda um processo de conscientização dessas pessoas e de educação muito maior para que elas, de fato, se tornem sujeitos de direito capazes de não serem manipulados. Porque né, esse ideário de desenvolvimento econômico, que inclusive, esse governo justifica, dizendo que alguns indígenas querem, por exemplo, mineração na sua área. Isso não é verdade, né? Poucos são considerados manipulados, sofrem violências sérias, são oprimidos para que esse discurso vale a pena fora daqui, não é verdade. Portanto, há sim especificidades para a questão da EDH na Amazônia em função dessa exploração muito específica que nós vivemos aqui enquanto comunidade que sofre principalmente essas violações. A gente percebe, por exemplo, agora os efeitos da pandemia para algumas comunidades específicas, quando a gente fala, por exemplo, do acesso à educação. É um direito humano que foi cerceado para muitas comunidades aqui nos estados do Norte, pela ausência total de ferramentas que pudessem fazer com que as crianças acessassem a escola, pela indiferença em relação a uma política específica de internet para muitas pessoas. Hoje, aqui, por exemplo, 69% somente da população do Norte tem acesso à internet. Quando a gente fala da comunidade rural, somente 38% tem acesso. Então, vejam que a gente está quase há 1 ano e meio com dificuldade de oferecer, de alcançar muitas comunidades que tiveram problema com a possibilidade de acesso à educação. Isso para falar em educação. Mas a gente poderia falar de outras formas de violência e de dificuldades específicas para essa região aqui, né? Sem dúvida, né? Uma região que exigiria de um governo consciente da importância da Amazônia, né? Ele teria que ter aporte de recursos especiais para a preservação da maior floresta, né, do mundo. E é o pulmão, né, que nós precisamos preservar. Sem dúvida, acho que os seus argumentos estão muito bem colocados e dão este cenário da gravidade da situação da Amazônia hoje, né? E eu aproveito para perguntar, você, como coordenadora da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos no Amapá, como é que está o seu trabalho, as ações que você tem desenvolvido e os desafios, né, que você tem enfrentado, principalmente por se tratar de uma região amazônica? Certo, professora. Eu acho que a reinstalação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, ela resgata um momento que todos nós estávamos precisando e que tem muito a ver com o início desse movimento de vocês na década de 90, que lutava contra a opressão, contra a violência, contra muitos retrocessos, e a gente está percebendo o quão é importante essa nossa união hoje em rede, né? Quanto é importante a gente pensar novamente em nos unir. A gente começava a imaginar que falar da memória, da verdade, do nunca mais, era importante, mas hoje parece que esse grau de importância foi elevado diante de tudo que a gente tem vivido. Então, no âmbito aqui do Estado do Amapá, o nosso grupo, eu, o professor Sardinha, que é o nosso vice-coordenador, nós pensamos, num primeiro momento, em tentar unir forças para implementar o nosso plano estadual de educação e direitos humanos, o plano municipal de educação e direitos humanos da capital, porque nós não tínhamos. A gente tem identificado, e eu acho que tem sido um trabalho importante da rede agora, verificar e identificar os estados e municípios que ainda não possuem essa política pública para implementar, porque eu acho que ela legitima uma pauta importante,
para, inclusive, cobrar dos nossos governantes algo que já está previsto como uma política pública. Então, nós começamos aqui com esse movimento, criamos um grupo de trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação, um grupo de trabalho junto à Secretaria Estadual de Educação, para tentar começar, e já começamos, um trabalho de aprovação dos planos estadual e municipal de educação e direitos humanos, na tentativa de aprovar até final do ano. Nós iniciamos com lives, com um curso de formação importante. O professor Clodoaldo Meneghelli, ele deu o primeiro curso via remoto para a gente. Depois, a professora Aida Monteiro deu continuidade a esse curso de formação. Depois, o nosso vice-coordenador, o professor Antônio Sardinha, falou de toda a metodologia para a criação da nossa política pública, e os grupos de trabalho têm se reunido para avançar nessa política, que, como a senhora falou, deve ter a nossa especificidade, a nossa realidade a partir do diagnóstico escolar daqui também. Então, a gente tem feito esse movimento. Acho que a gente precisa também se unir para tentar institucionalizar essa questão dentro da universidade. Como a senhora disse, a UNB tem sido um modelo para a gente, sim, de institucionalização de núcleos, de observatórios, dentro da instituição, que discuta os direitos humanos, que proteja e que defenda e que dissemine essa ideia institucionalmente. É um movimento que a gente quer fazer aqui na nossa universidade. Foi previsto um departamento de direitos humanos, mas ele não foi concretizado, colocado em prática, justamente por essa questão de redução drástica do financiamento das universidades. Mas eu acho que é um movimento que a gente pode iniciar se houver vontade política para tanto. E a gente tem pensado nessa possibilidade de trabalho aqui para o nosso Estado e pensar em replicar para todo o Brasil. Eu acho que a gente tem que lutar na rede brasileira para que todos os estados tenham o seu plano estadual de educação e direitos humanos. A senhora publicou um trabalho importante dos comitês de direitos humanos no Brasil, publicou um artigo sobre isso. Eu tenho esse artigo, leio sempre, sobre os comitês estaduais de educação e direitos humanos, desafios e perspectivas. Quando eu leio, eu vejo que o Amapá nem aparece lá, para a senhora ter uma ideia, o quanto nós estávamos alheios a essa discussão. Alguns estados do norte, como Acre, Rondônia, Roraima, mas eu acho que é um estudo que vale a pena ser atualizado para a gente saber a quantas anda toda essa política nacionalmente. Certo. É muito interessante mesmo. Acho que vocês estão com um trabalho louvável, porque nunca são muitos para iniciar essas ações, que são ações de base, para criar um plano municipal, um plano estadual. Há que trabalhar bastante com as parcerias institucionais e da sociedade civil, Então, é muito importante combinar essas parcerias, Ter claro que, se não conseguir essa combinação, fica muito difícil ter sucesso, porque, na verdade, é da sociedade civil que vem a força e a capacidade permanente de pressão sobre o Estado, e os diferentes órgãos de governo que se propõem a implementar alguma política de direitos humanos ou de educação em direitos humanos, Então, eu acho que estamos aqui finalizando essa nossa conversa e eu gostaria de saber qual é o recado que você gostaria de deixar para os nossos e as nossas telespectadoras, que acompanham o programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Professora, muito obrigada. Eu acho que é um movimento, o Brasil está esperando mais união de todos nós, como lembrou a professora Aida também, num dos programas da rede, é uma teia que está sendo formada aos poucos, mas que já cresceu bastante, já temos muitas instituições,
envolvidas, pessoas envolvidas nessa grande rede, e eu acho que a gente finaliza aqui com um grande chamado, um chamado para as pessoas participarem, entenderem o que significa. Nós teremos já agora, logo no final do ano, esse segundo encontro da Rede de Educação em Direitos Humanos, com importantes falas, nomes, rodas de diálogo. Então, eu acho que é um movimento que só tende a crescer para que nós consigamos atuar efetivamente no que a educação em direitos humanos espera de nós, conscientizar, limitar o opressor para fazer crescer quem se considera oprimido. Somos todos iguais e devemos lutar por isso, né? É verdade, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho importante, né? De abrir o horizonte do que está sendo feito no Brasil pela sociedade civil, pelas instituições educativas, ONGs, né? Os movimentos sociais, junto com alguns estados, como o Rio Grande do Norte, que tem avançado com a política educacional, né? A governadora tem incrementado essa política, não é? E, com isso, a gente espera que estamos dando um incentivo, não é? Um incentivo para aqueles que nos ouvem possam, né, encontrar nesses depoimentos importantes que estão sendo dados aqui no programa um estímulo e também uma parceria para fazer as suas ações, seus projetos, seus programas, em cada localidade onde houver pessoas dispostas e organizadas para levar à frente a política nacional da educação e direitos humanos no Brasil. Então, muito obrigada, professora Helena Simões. Eu agradeço aqui sua presença hoje no nosso programa, trazendo, enriquecendo a compreensão de todos, todas e todos os ouvintes, né, e que estão nos acompanhando, que possam, então, aproveitar essa sua contribuição para novas ideias criativas nos locais onde estão cada uma e cada um deles, não é? Tá? Deles e delas, tá? Então, um grande abraço e muito obrigada. Muito obrigada, professora, uma honra. Pode se despedir, não é? Agora é a sua vez, está despedida. Muito obrigada, professora Naíbe Calha, uma honra passar esse momento com os nossos ouvintes, com a senhora. Eu acho que a gente, discutindo sobre essa temática, temos a crescer todos juntos. Muito obrigada pela oportunidade.